Olá, povo de Deus, a paz seja convosco. Estamos hoje mais um dia aqui para a glória do Senhor, para a nossa live da leitura bíblica anual, seguindo na leitura do livro de Levítico. Lembrando que aqui nós estamos observando alguns pontos interessantes em que Deus se mostra, né? Tem se mostrado a cada dia aqui para o povo dele, um Deus santo, e requer que o seu povo também seja santo. Mas ele mesmo dá condição para isso, né? Ele não dá, olha, você se vire aí para ser santo. Não, ele mesmo oferece a oportunidade deste povo se tornar santo. É um processo, né? E nós hoje vamos continuar aqui com a leitura. Deixa eu pegar aqui nosso papelzinho. Sim, de 7 a 9, está aqui o pastor. Paz seja convosco. Hoje é dia 2, né? Sexta-feira. Estamos aqui na nossa leitura. Que bom estar com você. Vamos seguindo, pastor, na nossa leitura. Amém. Vamos orar, né? Amém. Pai, nós te damos graças por nossa vida, sim, nessa sexta-feira de mais uma leitura bíblica, onde certamente o Senhor tem revelado aqui as suas vontades para a nossa vida, o caminho da graça dado a nós, mesmo vendo aqui, Senhor, nos antigos livros de Levítico, o livro da lei, que nós possamos, Senhor, de fato, conhecer-te cada vez mais e adentrar pelas portas da graça diante do Senhor. Seja conosco nessa leitura, em nome de Jesus. Amém. Vamos então, capítulo 7, a lei da expiação da culpa. E esta é a lei da expiação da culpa. Coisa santíssima é: no lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor, e dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a fressura, também ambos os rins e a gordura que neles há, que está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado com os rins se tirará. E o sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. Expiação da culpa é: todo varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá diante todo varão, capítulo 7, verso 6. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá. Coisa santíssima é. Como a oferta pela expiação do pecado, assim será a oferta pela expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que ofereceu o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote terá o couro do holocausto que oferecer. Aqui já está falando que é do sacerdote o couro, né, daquele animal, né, vai ficar com o sacerdote. Como também toda oferta que se cozinhar no forno, com tudo que se preparar na sertã e na caçarola, será do sacerdote que a oferece. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. A lei do sacrifício da paz. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se o oferecer por oferta de louvores, com o sacrifício de louvores, oferecerá bolos asmos amassados com azeite e coscorões asmos amassados com azeite. E os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá pão levedado, como sua oferta, com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. E de toda a oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargiu o sangue da oferta pacífica. É interessante a leitura, que eu entendo aqui. Olha só, eu vou ler de novo. De toda oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. Ou seja, a pessoa trazia, que seja um animal, ou a flor da farinha, os pombinhos ali. Aí aqui está dizendo, nesse caso da lei do sacrifício, entre outros aqui, que o sacerdote que está trabalhando para fazer o sacrifício, para trazer, que vai cortar, sabe? Que vai tirar o sangue, que vai fazer tudo aquilo, ele tem direito, porque ele está trabalhando sobre aquilo.
né? Aí o verso vai dizer que o sacrifício que será do sacerdote, que vai ser que espargiu o sangue da oferta. Então, o sacerdote que está fazendo aquilo, ele vai ter direito sobre aquilo. Sim. Sobre a carne daquilo. Interessante. Mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. Tinha que comer tudo ainda. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que ofereceu o seu sacrifício, se comerá. E o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque, se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado. Coisa abominável será, e a pessoa que comer dela levará sua iniquidade. Olha o sinal aqui, ó. Porque, o 17. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia. Quando que Jesus ressuscitou? Terceiro dia. O terceiro dia aparece aqui por quê? Porque tem tudo a ver com Cristo ressuscitado aqui, ó. O verso 19. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá. Com fogo será queimada. Mas da outra carne, qualquer que estiver limpo comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Meu Deus. 21. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Pastor, eu estou ouvindo uma voz. Será que não está comigo? Não, né? Capítulo 7, o verso 22. Deus proíbe comer gordura e sangue. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Porém, pode usar-se da gordura do corpo morto e da gordura do dilacerado para toda a obra, mas de nenhuma maneira a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada dos seus povos. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. A porção dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor seu sacrifício pacífico, trará sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito, com o peito, trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar. Porém, o peito será de Arão e de seus filhos. Eu vou repetir. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar. Porém, o peito será de Arão e de seus filhos. Qual é a melhor parte dos animais ali? É o peito, carne pura. Também a espádua direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Eu me lembro da oferta sacerdotal, que é uma oferta direcionada para o sacerdote, para um pastor, né? É que a gente não ministra isso, né? A gente não traz isso para a igreja, né? Mas existe a oferta do sacerdote, que é a oferta sacerdotal, além do dízimo, da oferta, né? Mas vamos lá. Verso 33. 32. Também a espádua direita dareis aos sacerdotes por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que ofereceu o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espádua direita por sua porção. Porque o peito movido e a espádua alçada tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Deixa eu arrumar aqui. Perdão, agora.
Aí, para tirar esse sono aqui. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. O que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto e da oferta de manjares, e da expiação do pecado, e da expiação da culpa, e da oferta das consagrações, e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor, no deserto do Sinai. Eu estou voltando aqui para eu procurar congregação. Tá, a palavra está certa, a congregação. Capítulo 8, a consagração de Arão e seus filhos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma a Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Essa congregação aqui era o próprio tabernáculo, que foi chamado de congregação. Sim. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água, coisa linda, ó, e lhe vestiu a túnica, e cingiu-o com cinto, e pôs sobre ele o manto, também sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra, diante do seu pé, do seu rosto, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar aos filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Sabe o que eu observo aqui? Por que Moisés não era o sacerdote? Por que Moisés não entrava para sacrificar? Por que Moisés não colocou essas roupas? Acho interessante como Deus designa cada um para um ofício. Sim. Moisés era o grande líder daquele povo, mas ele levantou Arão e os filhos para serem sacerdotes, para entrarem no lugar santíssimo, para sacrificar. É interessante que Deus ordena no corpo, né, as partes do corpo e as suas funções, e ambas trabalham juntamente, né? Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado e o degolou. E Moisés tomou o sangue e pôs dele com seu dedo. Aqui foi Moisés, porque era Moisés que estava ungindo, né? Depois, e o degolou. E Moisés, o verso 15, tomou o sangue e pôs dele com seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e expiou o altar. Depois, derramou o resto do sangue à base do altar e o santificou para fazer expiação por ele. Depois, tomou toda a gordura que está na fressura e o redenho do fígado e os 2 rins e sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com seu couro e a sua carne, o seu esterco, queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou. E Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém a fressura e as pernas lavou com água,
E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada, era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Aqui tem um segredo aqui nesse verso 23. Também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está na fressura, e o redém do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a espádua direita. Também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a espádua direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Olha isso, gente. Oferta de movimento perante o Senhor. Depois Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Estas foram uma oferta da consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. E santificou a Arão, e as suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comei com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne e do pão, queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até ao dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse, para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite, por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Aqui, pastor, a gente vê, nesse caso aqui, ó, sim, também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias. Nós conhecemos, né, uma interpretação equivocada disso aqui em alguns rituais. A gente respeita lá, né, a forma das pessoas praticarem, mas isso aqui foi abolido. Sim. Né? E a condição era outra. Era outro momento, né? O estado em que era feito aqui, ó, era algo, não se podia ficar, nada podia seguinte, era um negócio limpo, higiênico, né? Deles ficarem se consagrando, ficarem em oração, é um negócio puro, limpo aqui, higiênico, consagrado ao Senhor, né? Capítulo 9. Nós lemos aqui hoje, né? É o de 7 a 9. Vamos para o último, então. Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel e disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, sem mancha, e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem mancha, para o holocausto. Também um boi e um carneiro, por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Eu fico observando aqui que existe uma oferta específica. Deus especifica
né, tipos de ofertas para trazer diante dele. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação. E chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Ó, coisa linda, né? O povo todo se achegando. Todos juntos, E disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou, fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Olha que coisa extraordinária. Então, 5. Então trouxeram o que ordenara Moisés, obediência, né? Diante da tenda da congregação, o lugar e como eles se achegaram juntos, unidos, e se colocaram diante do Senhor. E Moisés: esta coisa, disse Moisés, que o Senhor ordenou, fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois, faze a oferta do povo e faz expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então, Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar. E o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém, a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois, degolou o holocausto e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele espargiu sobre o altar em redor. Verso 13. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou na fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois, fez chegar a oferta do povo e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado, como o primeiro. Verso 16. Fez também chegar o holocausto, e o preparou segundo o rito, e fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois, degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, e espargiu sobre o altar em redor. Como também a gordura do boi, do carneiro e a cauda, e o que cobre a fressura, e os rins e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas o peito e a espádua direita Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois, Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então, entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois, saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que, vendo todo o povo, jubilou e caiu sobre as suas faces. Glória a Deus. Deus dá resposta à oferta, pastor. Glória a Deus. Irmãos, hoje, sexta-feira, a gente encerra a leitura de hoje, né? Amanhã nós vamos estar aqui mais uma vez, no sábado, né? Vamos, conforme o horário que a gente dispuser aqui, a gente manda mensagem para os nossos status. E é muito bom estar aqui com você nessa noite. Eu me despeço, Deus abençoe. Provavelmente da tarde para a noite no sábado. Deus abençoe, né? Mais uma vez, que nós possamos continuar lendo a palavra do Senhor e meditando nela. Pastora Jane Gama. Amém. Vamos orar, vamos encerrar. E eu fico aqui encerrando, né? Eu encerro essa leitura como uma oração, mas chamando a atenção nos versículos 2 últimos do capítulo 9, o verso 23 e o verso 24. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Como que a glória do Senhor apareceu? É que saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Tudo que o povo trouxe.
o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Foram ao chão, adorando ao Senhor. Que o Senhor traga respostas às nossas ofertas, à nossa vida sobre o altar. Quero orar por você. Ore comigo nesta hora. Agradeça a Deus por mais um dia de leitura bíblica. Pai, nós te damos graças porque temos aprendido tanto com a leitura da tua palavra. Eu quero, Senhor, através desta oração, aonde chegar esta oração, que esteja abençoando a vida de quem ouve, que junto com a minha voz, a tua unção já vá à frente, levando, Senhor, cura, libertação, mudança de vida, que esta palavra sendo lida todos os dias também seja praticada e que traga limpeza na nossa alma, na nossa vida, nos ligando a ti. Seja conosco, que o teu povo tenha uma sexta abençoada na tua presença, em nome de Jesus, juntamente com toda a sua família. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã.